Você já reparou como a gente começa a ganhar peso depois que a gente vai ficando mais velho? E como a gente começa a ter dificuldade de emagrecer à medida que o tempo passa, apesar de todos os esforços para perder peso? Você gostaria de saber como isso acontece? Pois é, isso acontece com todo mundo. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar por que seu corpo funciona desse jeito e o que você pode fazer para emagrecer depois dos 40. Como vai, pessoal? Meu nome é Jorge Abud, sou médico, e nesse vídeo vou te mostrar como o nosso corpo funciona e por que, com o passar do tempo, de forma geral, as pessoas tendem a ganhar peso e ter dificuldade para emagrecer. E antes de mais nada, para você não esquecer quando terminar o vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Eu te garanto que os assuntos que eu vou trazer para você vão mudar a sua vida e levar sua saúde a outro patamar. Dê essa força aí, gente. Valeu! Eu garanto que você já se perguntou, eu faço tudo tão certinho e não consigo perder peso, ou eu não como nada e não consigo perder peso. Pois é, saiba que isso não é culpa sua. Nosso corpo tem uma inteligência muito acima das nossas vontades ou da nossa consciência. Todos os seres vivos são assim e não adianta você ser presidente, milionário, atleta, nada disso. Seu corpo tem uma determinação biológica que ele segue à risca. Você nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a lei geral do universo. Não adianta lutar contra, espernear, tomar remédio. Não tem jeito, é inexorável, gente. Afinal, nós temos que dar lugar aos mais novos no mundo. E como o corpo faz isso? Ele começa a desligar os botões. Repare naquele seu celular que depois de um ano começa a ter problema de bateria, ele já não responde da mesma forma, começa a ficar mais lento. Isso é uma programação de fábrica, afinal, os novos têm que chegar e você precisa comprar os novos. Nosso organismo é da mesma forma. A partir dos 35, 40 anos, quando você já teve a sua prole constituída, ou deveria ter tido, seu corpo começa a dar sinais de cansaço. Ele vai desligando os botões lentamente. Seus hormônios começam a diminuir, sua tireoide diminui o funcionamento, seus hormônios sexuais começam a cair, os neurotransmissores cerebrais já passam a ficar mais escassos, as enzimas hepáticas diminuem. E a memória, essa vocês se queixam sempre, já não é mais a mesma. E talvez o gatilho inicial para tudo isso acontecer seja o aparelho digestivo. A partir do final da terceira e quarta década de vida, nosso estômago começa a produzir menos ácido clorídrico, nosso pâncreas diminui a produção das enzimas pancreáticas e nossa digestão começa a ficar mais comprometida. E aí você me pergunta, mas como isso tem influência no ganho de peso? Deixa eu tentar explicar. O funcionamento da nossa digestão e os fatores implicados nessa digestão e outros fatores ambientais que, porventura, venham influenciar o funcionamento dessa digestão. Quando a gente come, o alimento deve ser mastigado pelo menos umas 30 vezes, para que, afinal de contas, depois de 30 vezes, nós podemos ter quebrado ao máximo as fibras da comida e ela desça para o estômago o mais pastosa possível. E preste atenção que isso é extremamente importante e pouca gente faz isso. Você só tem dentes na boca. E se não mastigar bem o alimento, ele não chega ao estômago bem desfiado e não vai conseguir ter o contato mais próximo com as enzimas pancreáticas e com o ácido clorídrico. No estômago, essa proteína mastigada que veio do alimento estimula um hormônio chamado gastrina. E essa gastrina age de 3 formas. Primeiro, ela fecha os esfíncteres superiores e inferiores do estômago. O superior se chama esfíncter esofágico e o inferior se chama esfíncter pilórico. Segundo, a gastrina faz as células parietais, que são as células que recobrem o estômago, produzirem ácido clorídrico ao máximo. Elas produzem também o pepsinogênio, que em contato com esse ácido clorídrico, se transforma em pepsina, que é uma enzima que só funciona em ambiente muito ácido, em torno de 1,5 a 2. Terceiro, a gastrina funciona também aumentando a contratilidade das fibras estomacais. No estômago nós temos 3 tipos de fibra: as fibras longitudinais, as fibras transversais e as fibras diagonais. Essas fibras funcionam como se fosse um verdadeiro liquidificador e elas ajudam a
fazer uma maior mistura entre o alimento, o ácido clorídrico e a pepsina, para que haja uma digestão adequada das proteínas. Com isso, o alimento vira uma papa homogênea, com as proteínas transformadas em aminoácidos. As proteínas são como paredes de tijolos e os aminoácidos, os tijolos. Nosso intestino só absorve os aminoácidos, ou seja, só absorve os tijolos. Se descer pedaços de parede, o intestino não consegue absorver essas proteínas e elas terão que ser metabolizadas por bactérias ruins. E grave, quando essa homogeneização do alimento fica completa e o pH gástrico fica em torno de 1,5 ou 2, homogeneamente, o pâncreas produz um hormônio chamado somatostatina. Essa somatostatina age também de 3 formas. Ela inibe a contração dos esfíncteres, principalmente do esfíncter pilório, e inibe a produção da gastrina e, além disso, faz com que esse alimento saia do estômago e desça para o intestino já completamente digerido. Então, a somatostatina para os movimentos da musculatura abre o piloro e para de haver a produção da gastrina. No estômago ainda há a produção de outra molécula importante que se chama fator intrínseco, que se liga à vitamina B12 contida no alimento que nós comemos e que permite a absorção da vitamina B12 no final do intestino delgado. Eu sei, já deu de ciência, você me pergunta, e onde o ganho de peso entra nisso? É agora que você vai entender. A partir dos 35 anos, a produção da gastrina começa a diminuir e diminui também, consequentemente, a produção do ácido clorídrico. E, como diminui o ácido clorídrico, diminui também o fator intrínseco. Lembra dos botões sendo desligados? Com isso, os alimentos passam a sofrer menos digestão gástrica, principalmente as proteínas. Como a acidez do estômago está diminuída porque está menos produção do ácido clorídrico, o pH fica acima de 2 e a pepsina não funciona direito. E as proteínas, por conta disso, deixam de ser quebradas. Além disso, os movimentos contráteis do estômago também diminuem gradativamente. Então, a gente tem aí, nesse caso, a tempestade perfeita. O estômago não produz gastrina, não produz ácido clorídrico, não produz fator intrínseco e perde um pouco a capacidade de contratilidade. Nós temos, então, a tempestade perfeita. O alimento não digere adequadamente. E o que é que acontece por conta disso? O alimento termina ficando mais tempo. Ora, se não tem ácido clorídrico suficiente para haver a digestão, esse alimento fica mais tempo para ver se ele consegue digerir mais tempo. Só que tem um problema. Quando o alimento fica mais tempo no estômago, esse estômago começa a distender e força a abertura do esfíncter esofágico. E quando o alimento distende e força a abertura do esfíncter esofágico, termina refluindo um pouco de alimento para o esôfago. E aí é que o paciente começa a se queixar de mal-estar, de empachamento e de azia, e além da azia, de um pouco de queimação, porque há então refluxo. Ou seja, o refluxo é determinado pelo aumento do volume estomacal, pela incapacidade do estômago digerir o alimento pela falta de ácido clorídrico. Então, mesmo o alimento durando mais tempo no estômago, ainda assim o pH não consegue atingir o 1,5 e 2. E o que é que acontece? Não há produção de somatostatina e não havendo produção de somatostatina, o esfíncter pilórico não abre. Se o esfíncter pilórico não abre, esse alimento continua no estômago, aí o organismo faz uma coisa interessante. O estômago diz assim para o intestino: ô intestino, se você não abrir o piloro, esse alimento daqui vai subir todo para o esôfago e vai subir para as vias aéreas. Você vai terminar tendo rinite, sinusite, bronquite. Então, é melhor você abrir. E, nesse caso, aí o esfíncter, por conta da pressão aumentada do estômago, o esfíncter pilórico abre e esse alimento mal digerido termina descendo para o intestino. O organismo é sábio, gente. O organismo utiliza 2 fatores para se proteger. O primeiro fator é a acidez. Quando o alimento chega na acidez adequada, ele abre o esfíncter pilórico. Porém, se o alimento não chegar à acidez adequada, esse estômago distende de tal forma que essa distensão, além de abrir o esfíncter esofágico, termina por abrir também o esfíncter pilórico. E esse alimento termina por descer para ele não refluir e não causar problema nas vias aéreas. Essa é uma sabedoria do intestino, mas que lá adiante vai gerar consequências
desastrosas. Você já foi àquela churrascaria que comeu bastante carne, ficou muito cheio muito pleno no estômago, diz, olha, não quero mais carne. Nessa hora você começa a passar mal, o estômago está muito cheio de carne, e aí o que é que você faz? Toma Coca-Cola, toma um refrigerante qualquer. E o que é que acontece? Depois que você toma, você termina soltando o arroto, e além disso, você diminui a partir daí aquela sensação de distensão abdominal. Por que isso acontece? Porque a Coca-Cola tem um pH de em torno de 3 e 4. Esse pH da Coca-Cola, quando chega no estômago com um pH que não está ácido, ajuda a acidificar o estômago um pouco mais, permitindo a abertura do piloro, e além disso, o gás da Coca-Cola distende mais ainda o estômago. Com isso, você consegue abrir definitivamente o piloro e o alimento desce e você começa a se sentir melhor. Então, a Coca-Cola dá um alívio imediato, realmente, mas esse alimento mal digerido vai para o intestino, o que vai causar problemas lá adiante, que a gente vai falar a seguir. Mas, Abud, onde entra o ganho de peso nisso? Vocês perguntam. Aí raciocinem comigo. Se entra no intestino pedaços de proteínas não digeridas e as células intestinais só absorvem aminoácidos, os tijolos, quem metaboliza essas proteínas? As bactérias intestinais, também chamadas de microbiota intestinal, antes flora intestinal. O problema é que a nossa microbiota não foi feita para comer proteínas, e sim fibras. Então começa a se desenvolver no nosso intestino uma nova classe de bactérias especializadas em metabolizar essas proteínas, que são as proteobactérias. As proteobactérias têm na sua parede uma partícula altamente agressiva contra o nosso corpo e nossas células intestinais, chamadas LPS, lipopolissacárides. E como as proteobactérias entram em guerra com nossa microbiota normal, por que elas entram em guerra? Porque a nossa microbiota normal come carboidratos na forma de fibras. E elas, quando entram em contato com proteína, poucas bactérias que comem proteínas começam a se desenvolver. E aí, as bactérias que comem proteína começam a ocupar o espaço das bactérias boas que comem as fibras. E aí há uma briga entre elas no nosso intestino e há um aumento na quantidade das proteobactérias em detrimento das bactérias boas. E o que é que acontece? Um desequilíbrio intestinal. E desse desequilíbrio intestinal forma um processo inflamatório por conta dessa luta, dessa guerra entre essas espécies bacterianas, e isso começa a produzir muito LPS, que é a membrana das bactérias ficam soltas no intestino, além de produção de toxinas. E isso é muito danoso para o intestino, isso inflama o intestino. À medida que há essa inflamação do intestino, existem receptores nas nossas células da mucosa intestinal que são chamados de Toll-like receptors 4. Esses receptores, eles são ativados por agentes agressivos ao nosso intestino. E à medida que essas bactérias e esses pedaços de bactérias, chamado LPS, entram em contato com esses Toll-like receptors, esses receptores são ativados. E quando esses receptores são ativados, e por que eles são ativados? Porque eles têm que dizer ao organismo que naquele momento há bactérias inadequadas ao nosso intestino, bactérias nocivas. E no momento em que eles avisam isso por via de mecanismo de sinalização celular, novas moléculas começam a sinalizar na célula para que a célula possa se defender. Essas moléculas que são ativadas são moléculas chamadas NF-kappa-beta e elas estimulam o nosso DNA a produzir outras moléculas altamente inflamatórias, como a interleucina 6, a interleucina 1, além do fator de necrose tumoral alfa. Esses nomes esquisitos são de pequenas proteínas que atraem para a nossa parede intestinal nossas células de defesa, que são encarregadas para matar as bactérias intestinais. E essa inflamação termina por romper a barreira intestinal, o que permite a passagem de moléculas que nunca deveriam chegar à corrente sanguínea. É isso que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. É isso que a gente chama de leaky gut. O leaky gut é quando essas paredes que são presas, sólidas, elas se abrem devido ao processo inflamatório. E aqueles pedaços de bactérias, aquelas proteínas, aqueles restos alimentares, aquelas toxinas que não deveriam ir para o sangue, eles passam por entre as fendas, entre as células danificadas, inflamadas, e alcançam a circulação. Nesse momento existe um exército de células de defesa
aguardando essas substâncias entrarem na corrente sanguínea e dar-se um processo inflamatório crônico. Só que era bom se esse processo inflamatório crônico, como o corpo sabe trabalhar, acontecesse uma vez. O problema é que a gente se alimenta dessa forma, nós nos alimentamos todos os dias, 3 vezes no dia. E 3 vezes no dia a gente se alimenta com proteína, essas proteínas são mal digeridas, entram para o intestino de forma mal digerida e essas bactérias se alimentam, entram em contato com as outras bactérias, há um processo inflamatório e esse processo de lesão intestinal acontece diariamente, ininterruptamente. Isso é o que nós chamamos de inflamação crônica do intestino, desbiose causando a inflamação crônica do intestino. Então, através do leak gut, que é essa abertura das células intestinais inflamadas, os pedaços de bactérias, proteínas mal digeridas e o LPS, aquele pedacinho da bactéria, além das moléculas inflamatórias que eu mencionei antes, o TNF-alfa, a interleucina 6, a interleucina 1, entram na nossa circulação e vão até o fígado, músculo, tecido gorduroso, cérebro, ativando outras estruturas intracelulares chamadas inflamassomas. E todo o nosso corpo é acometido por esse processo inflamatório. Essa inflamação nos músculos, nas células de gordura, faz com que as nossas células musculares não respondam à ordem da insulina. Porque vocês estão lembrados que no alimento no intestino, os carboidratos vão para o sangue e estimulam a produção, através do pâncreas, da insulina. Só que as células dos músculos e do tecido gorduroso inflamado pelo LPS e pelo TNF-alfa, não respondem à insulina. Então isso termina por causar uma resistência à insulina e, com o tempo, hiperglicemia. A resistência à insulina causa, ao mesmo tempo, o aumento da insulina e o aumento do açúcar no sangue, levando a um quadro de pré-diabetes e depois diabetes, que é o aumento da quantidade de açúcar no sangue prolongadamente. E como a insulina estimula a produção de gordura, isso termina causando também aumento da obesidade e da inflamação. É importante enfatizar que essa inflamação não é uma inflamação como a gente conhece. Aquela que, quando a gente machuca o dedo, ele fica inchado, vermelho, doente, doendo. Essa inflamação é aquela que nosso corpo desenvolve para cicatrizar as feridas, e nisso ele é expert. A inflamação crônica subclínica, porém, é silenciosa e não apresenta sinais evidentes diretos, como febre ou dor. Ela acontece durante dias, meses, anos, já que a causa dela é uma perda progressiva da função digestiva, causada pela redução da digestão das proteínas decorrente da diminuição do ácido clorídrico do estômago. Mas esse processo inflamatório no intestino não se dá apenas por diminuição da digestão das proteínas, mas também se dá pela ingestão de alimentos inadequados. Isso é importante que a gente leve em consideração. Farinhas, açúcares, agrotóxicos, conservantes alimentares, trigo, milho, feijão, por incrível que pareça, feijão, amendoim, leite, que todos conhecem, e derivados. Todos esses agentes são causadores de inflamação e corresponsáveis na mudança nas bactérias intestinais, causando um desequilíbrio da flora, e é isso que nós chamamos de disbiose. Essa disbiose, ou seja, esse desequilíbrio da microbiota intestinal, da qual falarei especificamente em outro vídeo, faz também com que haja diminuição da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, o acetato, o propionato, que servem como alimento para as células intestinais e estimulam a produção do GLP-1, um hormônio que é responsável pelo equilíbrio do açúcar no sangue e que evita a obesidade e o diabetes. Deixa eu explicar a vocês o que é essa coisa de ácido graxo de cadeias curtas. Todas as gorduras que nós comemos, gorduras animais, são formadas por ácidos graxos. Como as proteínas são formadas de tijolinhos chamados aminoácidos, a gordura é formada por tijolinhos chamados ácidos graxos. Existem os ácidos graxos de cadeia longa, que são aqueles que nós encontramos nas carnes de uma maneira geral. Existem os ácidos graxos de cadeia média, que nós encontramos, que são muito importantes, que nós encontramos principalmente no corpo. E existem os ácidos graxos de cadeia curta. Esse quem produz de forma exemplarmente são nossas bactérias intestinais boas. Elas produzem 3 ácidos graxos de suma importância. A gente chama assim, o butirato, o propionato e o acetato.
Desses dois, o butirato e o propionato são os mais importantes, são produzidos pelas bactérias intestinais e o que eles fazem? Eles alimentam nossas bactérias intestinais. Eles servem de alimento para os nossos colonócitos, ou seja, nossas células do cólon. E nossas células do cólon e nossas células do íleon, ao se alimentarem, ou seja, ao utilizarem esses ácidos graxos de cadeia curta, eles produzem uma substância chamada GLP-1. Esse nome te pareceu familiar? Pois é, a gente fez um vídeo recentemente sobre o GLP-1 e sobre os medicamentos análogos ao GLP-1 intestinal que agem na diabetes e no sobrepeso. Está nesse card aqui em cima se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esses análogos. A gente falou especificamente sobre o Ozempic. Então, o GLP-1 natural produzido no organismo, no intestino, produzido com a ajuda das nossas boas bactérias, esse GLP-1 vai até o fígado e regula a produção da insulina. Da mesma forma como ele diminui a resistência muscular e do tecido gorduroso à insulina, vai no cérebro e diminui um pouco o nosso apetite, estimulando nosso centro hipotalâmico de saciedade. E com isso nós conseguimos comer menos e ao comer menos nós temos um processo inflamatório menor no intestino e isso você diminui um pouco a desbiose. Então o GLP-1 é fundamental, associado a outro peptídeo intestinal chamado peptídeo YY. Eles são fundamentais no equilíbrio da mucosa intestinal e para evitar também o aparecimento do leak gut, dessa ruptura da mucosa e com isso levar a um processo de inflamação crônica. Só que se eu tenho uma substituição das bactérias boas que produzem o ácido graxo de cadeia curta, o butirato, o propionato, que vão alimentar as células e produzir o GLP-1. Ora, se eu tenho uma mudança das bactérias pela desbiose, as bactérias que deveriam produzir o GLP-1 não produzem o GLP-1. E não produzindo o GLP-1, nós perdemos um aliado importantíssimo no controle do metabolismo intestinal, do metabolismo dos carboidratos. Agora vocês entendem porque com o passar dos anos, nosso corpo tende naturalmente a ganhar peso. Está explicado. Afinal, mantemos uma absorção relativamente estável de açúcar e gordura em detrimento da ingestão de proteínas pela má absorção por conta da má digestão estomacal causada pela redução da produção do ácido clorídrico. E isso acarreta o aumento das proteobactérias, que contém aqueles pedacinhos na sua superfície chamados LPS e que são tóxicos ao nosso intestino, causando essa inflamação crônica que vai levar à obesidade, esteatose hepática e diabetes. Além da redução desse hormônio importantíssimo chamado GLP-1, e o que ocasiona a perda do equilíbrio do açúcar no sangue e, com isso, piorando ainda mais o quadro de resistência à insulina, de obesidade e de diabetes. E não pensem que fica só por aí, não. A diminuição da absorção de proteínas, ou seja, a falta desses aminoácidos essenciais, que são os tijolinhos na construção do nosso corpo, como eu falei no início, impede a produção dos nossos hormônios sexuais, dos hormônios da tireoide, e daí vem tanta gente mais velha com o desenvolvimento de hipotireoidismo, do hormônio do crescimento e etc. Além disso, há também a redução da produção das nossas enzimas do fígado, das nossas enzimas hepáticas, a redução dos nossos neurotransmissores, o que leva a um cansaço, a um déficit de memória, Alzheimer, aliás, o que hoje é considerado diabetes tipo 3. Além disso, no nosso sistema nervoso central, essa falta de proteínas também termina causando depressão, falta de produção de colágeno, o que acarreta um envelhecimento, rugas, queda de cabelo, osteoporose. E por último, a hipocloridria termina causando também a redução da vitamina B12 por conta da redução do fator intrínseco, como eu mencionei anteriormente. E a redução não só da vitamina B12, mas também a redução de outras vitaminas e minerais importantíssimos, como o cobre, o zinco, o magnésio, o silício. E é claro que isso lento e gradativamente permite que a gente absorva a gordura, absorva carboidrato, não absorva a proteína, não absorva vitaminas e minerais por conta da desbiose. E com isso leva a um estado de desnutrição celular crônica e inflamação celular crônica. Bom, agora que você entendeu por que a pessoa ganha peso com a idade, você vai querer saber quais alternativas você tem para evitar isso.
Antes de mais nada, vamos deixar algumas coisas muito claras. O estômago foi feito para ser ácido. A acidez diminui a possibilidade de bactérias vindas do alimento passarem para o intestino, bem como as bactérias do intestino alcançarem as vias aéreas. Com o passar do tempo, a acidez do estômago vai diminuindo e não aumentando, como muita gente pensa e prega por aí. Doenças que aumentam a acidez gástrica, como a síndrome de Zolling-Ellison, é extremamente rara. Então, dificilmente você vai ter realmente, com o passar do tempo, um quadro de aumento de acidez e sim redução de acidez estomacal. O paciente sente azia e queimação no esôfago não é porque está com muita acidez, mas sim o contrário. Por ele estar com pouca acidez, que o estômago fica com o alimento mais tempo para ser digerido, e isso permite o refluxo. O esôfago não tolera nenhuma acidez. Mesmo um pH 4 ou 5, que é muito alcalino para o estômago e ele não funciona bem, esse pH de 4 ou 5 é extremamente ácido para o esôfago. Daí você sentir dor e queimação quando tem um refluxo. E quando você vai ao médico, passa a usar remédios chamados os prazóis, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol. Por quê? Porque você ouve a conversa de que você está com aumento de acidez no estômago, mas justamente o contrário que você tem é perda de acidez no estômago. E essa perda de acidez no estômago faz com que o alimento fique mais tempo, e ficando mais tempo e se acumulando no estômago, ele reflua. Mesmo estando com a acidez ruim para o estômago, um pH de 4, 5, essa acidez é muito alta para o esôfago. E você vai sentir dor, e você vai sentir queimação, e você vai sentir azia. E se você não tratar isso, você vai poder evoluir eventualmente com pigarro, com rinite, com sinusite, com otite, isso tudo por causa do refluxo. Então, é importante que se saiba que com o passar do tempo é um quadro de hipoacidez que está ocasionando a sua patologia e que com o passar do tempo vai te levar a diabetes e obesidade, além de outras doenças como eu mencionei anteriormente. Você tem que tratar a hipoacidez, essa alteração fisiológica que acontece com o tempo e que vai prevenir todos os problemas advindos daí. E qual o problema de se tomar esses medicamentos? Omeprazol, pantoprazol. O problema é que essa classe de medicamento reduz a produção ainda mais do ácido clorídrico, que já era baixa. Essa produção vai para zero. E é isso que reduz muito a capacidade fisiológica do estômago manter a digestão proteica. E claro, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar direito. O estômago vai ficar ainda mais incapaz de digerir as proteínas da dieta, e o que vai causar todos os distúrbios que eu falei antes. Mas você, ao contrário, não vai sentir azia, nem vai sentir queimação, porque o refluxo não vai ser ácido, mesmo pouco ácido, vai ser alcalino, e o esôfago não vai incomodar. Não incomodando, na sua concepção, você ficou curado, você não tem mais problema de esofagite, quando na verdade você melhora o desconforto, mas se deixa ainda mais doente, com mais refluxo, contraindo mais rinite, sinusite de repetição, com mais déficit de vitaminas, minerais e aminoácidos, aqueles tijolinhos que eu falei, pela má absorção intestinal, o que leva a posteriori a uma desbiose, a inflamação intestinal crônica, hipermeabilidade e que vai te levar, mais uma vez, a gastrite atrófica, a câncer de estômago, a infecção por H. pylori. Porque se você acha que a infecção pelo H. pylori se dá pelo estômago hiperácido, você está enganado. O H. pylori não vive em ambiente ácido, ele consegue se reproduzir muito bem em ambiente alcalino ou menos ácido. Daí a infecção por H. pylori se dá em pacientes que têm hipocloridria. Se você tiver com uma boa produção de ácido clorídrico, você não tem infecção por H. pylori, nem tem gastrite atrófica, porque a gastrite atrófica se dá por justamente uma atrofia da mucosa intestinal, porque já não está mais produzindo ácido clorídrico. E é justamente assim que essa gastrite atrófica associada à infecção crônica pelo H. pylori é que vai terminar causando essa inflamação, mas essa infecção, um quadro de câncer gástrico. Realmente o câncer está ligado à infecção por H. pylori, mas está muito mais ligado à hipocloridria. Além de tudo isso que eu estou falando, nós temos outras complicações no intestino propriamente dito. Você vai ter obstipação ou diarreia, distensão abdominal, você vai ter hipertensão arterial, dislipidemia, doença cardíaca isquêmica, esteatose hepática, depressão, fadiga crônica e perda da memória. Tudo isso decorrente da falta de
absorção de nutrientes fundamentais para que o corpo possa funcionar direito. Você acha que você está cheio de doença, mas na verdade o que você está é desnutrido, sem vitaminas e minerais, sem proteínas adequadas, sem aminoácidos adequados, para que seu metabolismo intracelular possa funcionar direito. Além de tudo isso, pela falta da B12 também você vai ter dormência nos braços, nas pernas e vai ter doença autoimune e osteoporose. A doença autoimune é causada porque no intestino, a gente vai falar isso quando falar de disbiose propriamente dita, no intestino, por conta de todo esse processo de bactérias e pedaços de bactérias e proteínas estranhas entrando no sangue, os anticorpos produzidos pelas nossas células de defesa, os linfócitos, esses anticorpos vão fazer anticorpos contra esses agentes e vão terminar atacando órgãos do nosso próprio corpo. E isso é que leva a processos de doença autoimune. E, além de tudo, a própria osteoporose. Se a gente pensa que a osteoporose é um advento por falta de cálcio, leva engano. O cálcio contribui para a osteoporose, mas mais do que o cálcio, você tem osteoporose, você perde proteína óssea, você perde colágeno. Além da osteoporose, nós apresentamos também, pela falta de proteína, déficits hormonais e pela inflamação crônica no intestino, câncer coloretal e câncer pela inflamação no corpo todo, de uma forma geral. Entretanto, há outros medicamentos que também causam esses problemas. Anticoncepcionais orais, antihistamínicos, remédio para alergia, anti-inflamatórios, antibióticos. Todas essas doenças são plenamente evitáveis quando se trata a causa e não os sintomas. Quando se busca restabelecer a fisiologia normal e não atrapalhar a fisiologia indo pelo caminho mais curto, que é a suspensão dos sintomas. A quem isso serve? A você? Certamente não. Hipócrates já dizia, primo non nocere. Primeiro, não prejudique. Antes de mais nada, antes de tomar qualquer conduta, não prejudique. A propósito, Hipócrates é o pai da medicina e é o julgamento de Hipócrates que todos nós médicos fazemos ao nos formarmos. Então, caros amigos, o que fazer? Vamos à resposta. Se tudo é causado pela redução da produção, ou quase tudo, não é só isso, mas se boa parte disso é causado pela redução da produção natural de ácido clorídrico no estômago, nós devemos restabelecer a função fisiológica do estômago. Então, nós devemos trazer de volta o estômago ao seu ambiente ácido natural, para que ele possa fazer a digestão corretamente. Como as células estomacais, chamadas parietais, estarem com capacidade de produzir ácido clorídrico diminuída, haverá, portanto, também uma capacidade diminuída do estômago de produzir o muco protetor do estômago. Afinal, esse ácido clorídrico e essa pepsina que quebram a proteína, elas não ferem nossa mucosa, que também nossas células são feitas de proteína, elas não fazem isso porque existe um muco no estômago produzido por outras células estomacais e que previnem a que esse ácido clorídrico entre em contato com nossa mucosa e isso lese nossa mucosa. Mas se por muito tempo nós deixamos de produzir o ácido clorídrico e a pepsina, evidentemente que esse muco se diminui-se lenta e gradativamente. Se vamos reconstituir a acidez estomacal, voltar para a fisiologia normal, nós devemos primeiro reconstituir aquele muco estomacal que deixou de ser produzido. Então nós vamos primeiro colocar muco no estômago e depois nós vamos permitir que as células estomacais voltem a produzir ácido clorídrico. Assim, podemos estimular essas células com um extrato concentrado de espinheira santa e bismuto coloidal. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a espinheira santa associada ao bismuto coloidal, mas principalmente a espinheira santa, ela estimula as células do estômago a produzirem mais muco protetor. E isso facilita com que esse estômago possa se readaptar de novo a um ambiente mais ácido. Após alguns dias, então, podemos aumentar lenta e gradativamente a acidez do estômago nas refeições. Ou seja, durante as refeições, a gente aumenta a acidez do estômago. E como é que a gente faz isso? A gente utiliza uma substância chamada cloridrato de betaína. Esse cloridrato de betaína no estômago se transforma em ácido clorídrico.
E além do cloridrato de betaína, nós podemos associar também enzimas digestivas para ajudar a pepsina a realizar a hidrólise das proteínas, como por exemplo, a papaína, a ficina, a actinidina, a bromelina, todas essas fibras, todas essas enzimas digestivas naturais, eles ajudam o ácido clorídrico associado à pepsina a quebrar melhor as proteínas. A papaína vem do mamão, a ficina vem do figo, a bromelina do abacaxi e a actinidina do kiwi. É importante que fique muito claro que esse tratamento poderá durar alguns meses resgatando a fisiologia do intestino. Você não vai começar a usar hoje, daqui a uma semana, 2, você tá bom. Isso não existe. Você vai usar por alguns meses. Tem pessoas que usam 1, 2, 3 anos, porque lenta e gradativamente ela vai voltando até a fisiologia do estômago normal e as células parietais voltam a produzir per se o ácido clorídrico. Não como quando tinha 20, 18 anos, mas aumenta muito essa quantidade quando você estimula a produção do muco e estimula a produção do ácido clorídrico com cloridrato de betaína e essas enzimas digestivas que eu acabei de falar. E com esse tratamento, você termina por diminuir o tempo de digestão e esvaziando o estômago depressa e com as proteínas devidamente digeridas, extinguindo-se o refluxo e suas consequências. E assim, você termina por aumentar a absorção intestinal de vitaminas, minerais, aminoácidos, tornando os intestinos eubióticos, ou seja, estabilizados, equilibrados, sem inflamação e com a reversão de todas aquelas doenças derivadas do processo patológico que eu mencionei anteriormente. Assim, você ajuda finalmente a perda de peso após os 40. Ou seja, por que você consegue perder peso após os 40 com essas mudanças? Porque você resgata a função estomacal e a função intestinal. E o intestino funcionando direito, deixa de inflamar-se e deixando de inflamar, deixa de inflamar o corpo e deixando de inflamar o corpo, deixa de ter resistência à insulina e sem o aumento da insulina você deixa de ter o ganho de peso e a obesidade. Sem falar que a redução da inflamação faz também com que haja um aumento, uma reversão, um aumento na produção de novo do GLP-1, que as bactérias voltam a ser as bactérias benéficas. Os lactobacilos e os bifidobactérios. Eles voltam a ser benéficos e eles voltam a produzir o butirato. E esse butirato estimula a produção do GLP-1, que ajuda a estabilizar ainda mais o nosso metabolismo energético, o nosso metabolismo dos carboidratos, permitindo que nós regressemos, talvez, até ao nosso peso normal. Pois bem, pessoal, espero que tenham gostado. Obrigado de coração por ficarem aqui até agora. E, por favor, capricha no like, assine esse canal para que eu tenha certeza de que estou no caminho certo e que eu possa produzir mais vídeo para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários e se conhecerem alguém que tem esse problema, compartilhem, porque isso pode ajudar muita gente. Mais uma vez, meu muito obrigado. Até mais. Um abraço.